Fala Psicólogo. Tá na hora de mais um Fala Psicólogo. Pra você ligado, curtindo, Marcelo Mourão é o domingaço da cidade. É mais uma edição do Fala Psicólogo. Ele tá aqui. Fala Psicólogo. Bom dia, pessoal. Tô aqui de volta, como é de costume, todo domingo aqui com o Fala Psicólogo. E hoje o tema do dia vai ser ciúmes. Quem é você, psicólogo? Eu sou Renison, meu nome é Renison, sou psicólogo formado aqui em Dourados. Também tenho mestrado na área de saúde mental do trabalhador. E tô aqui nesse programa durante os próximos, aqui mais umas 2 ou 3 semanas, no mínimo. Vamos ter que aguentar aqui. 4, né? Hoje o tema de hoje é ciúme. Aliás, eu até preparei uma música aqui, uma trilha para saber o seguinte, Renison. Ciúmes. Rapaz. Você é ciumenta? Você é ciumento? Olha a trilha aqui que eu preparei. Essa aqui, do Traje a Rigor é muito boa. Escuta aí, comandante. Essa paranoia de dizer que tenho louca, porque assim você vai ficar louca. É normal ter ciúme, Você é ciumento aí, rapazinho? Você é ciumento aí? Tem outra. Eu quero levar uma vida moderninha. Renison, defina pra mim, por gentileza, ciumento ou ciumenta ou ciúme. Vamos lá, pessoal. O que é ciúmes a princípio? Ciúmes é a sensação que você tem de que o objeto do seu amor pode ir embora, pode desaparecer a qualquer instante, né? Então o ciúmes ele vem como um alerta pra você, avisando que alguma coisa precisa ser feita. Ai, olha, eu vou te falar uma coisa, eu sou um cara muito ciumento, bicho. Sério? Eu sou um cara Olha ciumento. lá. Eu estou confessando para o cara da internet, a mulher da internet, ou o ser que tá lá na internet, e para você, porque eu até fui emparedado, viu? A minha mulher falou o seguinte, vamos ver se você vai ter coragem de falar que você é ciumento. Eita, vamos lá. Cara, eu sou tão ciumento que um dia o ex-namorado da minha esposa, o cara lá de 1900 e bolinha, o cara curtiu lá uma foto dela, eu já fiquei doido, cara. Ciúmes é uma coisa que infelizmente acontece, e eu coloco infelizmente porque dói. Apesar de algumas pessoas falarem que é um tanto quanto gostosinho, tem ali, serve pra acender paixão, algumas pessoas dizem, né? Mas é um sentimento que dói, que ele machuca e é involuntário. Infelizmente não tem como você controlar o aparecimento dele. Você não controla o surgimento dos ciúmes, você controla a sua reação diante dele, né? Isso que precisa ficar bem frisado aqui. Ai, vamos lá. Tá bom, mas por que a gente sente ciúme? Como é que a psicologia explica o ciúme? Entendi. Vamos lá, pessoal. Primeiro que a gente tem que entender que os ciúmes, dentro da linha psicanalítica, que é a linha que eu trabalho, ele se divide em 3 categorias. O primeiro é o ciúmes que eles chamam de ciúmes competitivo, que é aquele que eu acho que algum outro sujeito pode vir, né? E do qual eu tenho que competir e mostrar que eu sou melhor. Esse é o ciúmes mais comum, a gente até que sabe lidar bem com ele, é um tanto quanto involuntário. Além desse ciúme, você tem um outro que é chamado de ciúme projetado, que é aí que Tem começa... tipos de ciúme, Tem tipos então? de ciúme, exatamente, tem tipos de ciúme. O ciúme projetado, ele ocorre quando o sujeito ele projeta no outro o desejo que ele mesmo sente. Ou seja, a pessoa sabe que ela é capaz de trair, ou às vezes está até traindo o companheiro ou a companheira, mas ela olha pro companheiro e pensa, olha, se eu sou capaz, esse sujeito também é. E ele começa a projetar aquilo que ele está fazendo no outro. Tá bom, mas uma linguagem mais fácil pra gente entender, porque eu me coloco lá no... Eu quero entender isso aí. Vamos lá. Tá bom, então o cara olha pra pessoa e fala assim, então ele pode trair também. Perfeito. Por quê? Porque eu sou capaz. Eu posso trair, então ele também pode. Se eu sinto desejo e tô aqui lutando pra não trair, logo o meu companheiro, minha companheira também pode estar sentindo desejo e pode não estar dando conta de lutar igual eu. Ué, ele coloca nas costas do outro, então, uma coisa que ele tá pensando. Perfeitamente. O ciúmes projetivo é você colocar nas costas do outro a dor que você sente como se ele fosse a pessoa que quer trair. Na verdade, é você. Que conversa difícil, hein? Imagina. Você vai me trair. Não, calma, peraí. Não, porque eu... Quer dizer, gente, isso é muito sério. Tem até tipo de ciúme, eu nem sabia. Exatamente. E o terceiro tipo, que talvez seja o mais preocupante de todos, o que a gente mais se assusta, em especial, que vai parar no consultório, às vezes a pessoa até se envolve em questões criminais, né, os ciúmes que a gente chama de ciúmes delirante. Uma coisa que é importante de frisar, que às vezes na hora de dar o exemplo aqui, eu vou citar sempre como se o cara tivesse tendo ciúmes, porque a gente sabe que os ciúmes do homem, em suma, gera homicídio, né? A gente viu recentemente lá em Campo Grande, na semana passada, no começo da semana passada, uma situação com um Uber que foi atender
uma chamada, a mulher estava com o braço usando uma tipóia, estava machucado, e aí entrou o casal, o rapaz e a namorada, a esposa, enfim, não sei. E aí o Uber perguntou pra ele, tá tudo bem com o seu braço, aconteceu alguma coisa? No sentido de fazer uma interação ali com a moça, né, com o casal de modo geral. Chegando, deixando eles na viagem, esse foi o diálogo que eles tiveram. Chegando lá, o outro rapaz se sentiu enciumado pelo fato do Uber ter perguntado se a companheira dele estava bem. Ele entrou dentro de casa, pegou uma arma e disparou 3 vezes contra o rapaz. Matou o cara de 24 anos de idade. Ele está contando uma história real, um fato que aconteceu. Você vê, esse é o nível que pode atingir dos ciúmes delirantes. Como que funciona o ciúmes delirante, né? Ele talvez seja o mais complicado para você elaborar, para você organizar. E numa leitura psicanalítica, ele é bem confuso. Tem que prestar bastante atenção para o pessoal não confundir a questão. Presta atenção, você diz para o sujeito que você está interessado num objeto, né? Ou seja, está lá o rapazão com a mocinha do lado falando, olha, eu amo essa mulher, acima de tudo, ela é a razão da minha vida, a razão da minha existência, né? Porém, esse sujeito ele não para de olhar para o outro rapaz, percebe? É uma coisa muito estranha, peraí. Essa mulher que eu amo, mas eu não tiro o olho daquele cara que não para de olhar pra cá. E eu sei o jeito que ele tá vestido, com quem que ele tá, da onde eu conheço. O cara constrói toda uma história na cabeça dele. Exatamente, como o próprio termo já diz, ele é delirante, ele constrói um enredo que é fantasioso. Esse é um dos piores tipos de ciúmes. Isso é perigoso, hein? Infelizmente, porque gera geralmente muita violência, a pessoa não sabe lidar. Como é um delírio, a pessoa cria um enredo e inclusive isso acaba aumentando, em especial na época onde a pessoa, que é a pessoa ciumenta, ela tá numa situação muito fiel. Ela acha que, novamente, né, semelhante à situação anterior, ela percebe que é muito doloroso, muito difícil se manter na fidelidade do relacionamento, ela começa a jogar para o outro. Então existe certa projeção, mas é um pouco mais complicado porque a pessoa delira, independente da ação da companheira. Por isso que você vê excessos de ciúme, inclusive em países onde as pessoas têm comportamento que na nossa cultura não são assustadores, como por exemplo, o cara consegue ficar se sentindo incomodado mesmo a mulher usando uma burca em casa, né? Então o companheiro ou a companheira não precisa dar evidências, a pessoa cria sozinha esses enredos e começa a agir de maneira como se ela estivesse perdendo de fato o companheiro. 10 horas e 43 minutos, 10 e 43 é o Fala Psicólogo, edição de número 3. Já falamos aqui sobre mutilação, já falamos aqui sobre alcoolismo, que foi o de domingo passado. Falamos hoje sobre a escola, né? Sobre os atentados em Suzano. Isso, foi lá na introdução, no primeiro. E hoje o assunto é ciúmes, tá? Para você que tá ouvindo o Marcelo Mourão aí, pegou o bonde andando e é o Fala Psicólogo de hoje. Vamos às perguntas. Yasmin Casari pergunta o seguinte: existe ciúme saudável, como dizem, ou todo ciúme é ruim? Caso exista ciúme saudável, como identificar essa linha do que seria aceitável, do que seria abusivo, né? Perfeito. É uma pergunta bem interessante. Pergunta bem mais complexa, né, da Yasmin. Então, Yasmin, veja bem, você tem que pensar na seguinte questão: se o ciúme está ajudando ou atrapalhando. Primeiro, existe ciúme saudável? Pode-se dizer que sim. O ciúmes ele não é um problema a princípio, ele é só um alerta, assim como, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, a princípio, não é problema, percebe? Ela tem uma função que é te pôr em movimento para você se preparar para uma situação futura. O que é o ciúmes? Ele está te dando um alerta. O problema é se esse alerta ele dispara com qualquer coisa que passa pela frente. Então eu te coloco, né? Como saber se um ciúme está sendo saudável? Afinal, ao sentir ciúmes e conversar isso, expor isso pro meu companheiro, isso tem aproximado a gente ou isso tem distanciado a gente? Essa é a pergunta central, porque o objetivo dos ciúmes não é proteger o relacionamento, fazer com que eu fique mais atento com relação ao que tem acontecido. E às vezes os ciúmes, ao invés de me aproximar do sujeito e proteger, me afasta cada vez mais dele. Esse é um exemplo muito claro de quando o ciúmes está falhando. Eu brigo mais por ciúmes do que acabo tendo um relacionamento estável por conta dele. Silas de Andrade pergunta: fala um pouco pra gente sobre ciúme retroativo. Isso até eu fiquei curioso. E a Fabi Amaral pergunta: por que às vezes sentimos ciúmes de alguém que nem temos relacionamento? Rapaz, fala psicólogo! Vamos lá. Ciúmes retroativo, essa é uma questão bem diferente. Ciúmes retroativo, para quem nunca ouviu falar de ciúmes retroativo, é basicamente uma novidade mesmo, de fato. Ele sempre existiu, mas hoje em dia, com o advento das redes sociais, com a criação do Facebook, Instagram, você tem como fuçar no passado do seu companheiro, da sua companheira. E esse é o ciúmes retroativo, é o ciúmes por aquilo que já foi vivenciado. Geralmente, os ciúmes eles surgem para avisar de um perigo que está acontecendo agora. Mas e o que fazer quando você vai lá, fuça uma foto de 2010 da sua companheira e vê um rapaz aleatório
e acha que aquele sujeito... Nossa, nesse dia eles ficaram, nesses dias eles ficaram, mas se a foto tá lá até hoje é porque ainda gosta, não é possível. Percebe? É sempre assim, isso é ciúmes retroativo, essa é uma coisa muito recente. E hoje em dia toma muito espaço do pessoal. Eu já comecei a ficar com ciúme só de você falar, só de você fazer eu imaginar um negócio desse. Exatamente, então o ciúmes retroativo é uma coisa mais... digamos, mais pós-moderna, né, usando o termo adequado, e infelizmente atinge bastante, em especial o público jovem, né, que tem aquela mania de tentar exercer controle sobre o comportamento do companheiro, tentando controlar ele nas redes sociais, como se aquilo servisse de alguma coisa, e a gente sabe que não serve. Né? Nossa, e aí, respondendo a segunda pergunta, né? Por que às vezes a gente sente ciúme de quem a gente nem está se relacionando? Essa é uma questão também meio complicada. Quando você entra numa escala de ciúmes, você transforma o sujeito que você ama em um objeto. Literalmente um objeto. E isso tem que ficar claro desde o início. Né? Como é uma relação objetual, eu não preciso necessariamente estar com o outro, percebe? Se eu desejo aquele sujeito, eu já depositei nele parte do meu afeto, do meu carinho, do meu amor. E eu não quero perder, ainda que não tenha sido realizado, percebe? Então a gente começa a se apegar por pessoas que a gente às vezes nem interagiu. Começo a seguir o gatinho, a gatinha lá na internet, passa 2, 3 semanas que eu conversei com ele, de repente a pessoa aparece namorando, e eu não suporto isso daí. Mesmo eu não tendo nada oficial com a pessoa, eu já transformei ali objeto na minha mente e já me senti dono daquilo ali. E esse é o erro principal, achar que você é dono de alguém. A pessoa pode matar o outro por causa disso? Infelizmente, em especial no público masculino, por isso que eu até destaco, né? Eu comentei com o pessoal das minhas redes sociais que estão aqui, eu nem tô olhando pra câmera aqui, ó. Tá saindo o áudio lá. Tá muito. Nós vamos arrumar isso aí, viu, minha gente? Uma hora a gente arruma certinho, porque estamos fazendo tudo ao vivo aqui, a coisa vai acontecendo, né? Mas infelizmente é capaz sim. E na internet, quando eu fui pesquisar, antes de ler a questão científica e tudo mais, eu faço questão de ver o que os blogs, o que o pessoal fala, né? Onde está esse tipo de informação. Não, a princípio eu pego blogs aleatórios mesmo, de pessoas completamente, assim, às vezes sem informação nenhuma, desinformadas, para ver que tipo de enredo está sendo debatido na sociedade. E uma coisa que eu notei, com muita seriedade, foi que boa parte desses sites direcionava atenção para o público feminino, o que não é comum. Então eles colocavam como se a mulher fosse o sujeito mais vulnerável, o que é, em certa proporção, uma visão machista, né? Em certa proporção, não, uma proporção significativa, uma visão machista sobre o enredo. Eles direcionam como que a mulher faz para controlar os ciúmes. Mas a gente precisa lembrar que geralmente é o ciúmes masculino que gera homicídio. É muito mais comum você ver o cara que foi lá e matou a companheira, e isso inclusive tem um nome, sabia? Isso tem um nome chamado Síndrome de Otelo. A Síndrome de Otelo foi inspirado nos escritos de Shakespeare. Em 1602 ele criou esse livro aí. E na história o Otelo é apaixonado pela Desdémoda, e o amigo dele, Iago, ele acredita que o amigo Iago está dando em cima dessa companheira dele, e ele vai lá e mata a companheira. Percebe? Esse é um exemplo claro de que ele mata a companheira. Isso que é um absurdo. Isso que é o maior... No final das contas, não devia matar ninguém. Afinal de contas, ele é um sujeito ciumado, né? Mas pra você ver o ponto que pode chegar se o sujeito não sabe controlar aquele sentimento que ele tem. Já que esse objeto não vai ser meu, não vai pertencer a mais ninguém, percebe? Trata como objeto mesmo. Literalmente, assim como você é dono de uma cadeira, você é dono de um notebook, você trata a sua companheira, seu companheiro como um objeto que você conduz do jeito que você quiser. O psicólogo me fez lembrar o seguinte, eu vi, da internet você vê de tudo. Esses dias eu recebi no grupo de WhatsApp que tem um povo que gosta de falar de um monte de coisa. A mulher pegou o marido dela em flagrante com outra pessoa. Pegou lá no tico-tico no fubá, na hora do pega pra capar, vai, não vai, o bicho tava pegando. Pegou, entrou no flagra, o rapaz tava animadão, só que a mulher bateu na mulher, não no marido dela. Sim. Você tá entendendo? Sim. Assim, é o que você falou. Isso acontece bastante, né? A gente acha que tem como exercer algum tipo de controle sobre o outro para evitar que isso aconteça. Isso não é algo evitável. Então, se o seu companheiro... Presta bastante atenção, você que está me ouvindo. Se o seu companheiro vai te trair, ele vai te trair. Você pode chorar, você pode espernear, pode botar radar, pode fazer o que você quiser. Ele vai te trair. Então o que você pode fazer? Ao invés de você gastar toda a sua energia desesperado querendo controlar a rede social, que isso em si já é uma coisa patética. Se você chegou ao ponto de ter que controlar a rede social do seu companheiro ou da sua companheira, o negócio tá patético pro seu lado, entendeu? Porque você tá retirando a liberdade do sujeito, e não se retira a liberdade de sujeito nenhum. Por que ao invés de você gastar o seu tempo tentando vigiar o seu companheiro ou sua companheira, por que você não gasta um tempo preparando ali uma macarronada pra ele? A hora que vai voltar do trabalho, por que você não gasta esse tempo cuidando de você pra mostrar que você é uma opção mais viável? Eu não aguento, eu tenho que falar. Tudo bem, mas assim, não tem um pouco de safadeza nisso? A pessoa... Não, quer dizer... Vamos lá, elabora, vamos lá. Eu tô pensando... Isso, associação livre, manda ver, Marcelo, põe pra fora. Ele tá falando...
Tudo bem, a pessoa... Nós estamos falando da pessoa que constrói na mente uma situação, é isso, Perfeito. né? Para eu entender. Em um tipo de ciúmes, a pessoa constrói situações, que é o ciúmes delirante, né? Isso, nós não estamos falando Perfeito. de fato concreto, a pessoa traiu, não. É aquele ser que entende que vai ser traída, que tem medo, ou que vai ser traído. Ele está usando aqui feminino, masculino, mas no geral, né? Perfeito. Então, assim, a gente está falando... E aí você me corrija, tá? Eu tô tentando entender o debate aqui, porque o negócio hoje tá. Seguinte, o cara constrói, cara, ela vai me trair, a ponto de não deixar ir num lugar sozinha. Sim. Né? Eu conheço história, rapaz, do indivíduo não deixar a pessoa sair do carro. Trancar a namorada em casa, por exemplo. Chega os amigos, esconde a esposa, não deixa ver porque tem ciúme e tal. Nossa, isso é doença, isso aí? Tem tratamento, tem cura? Isso tem tratamento, isso pode chegar num nível de doença, sim, que seria um transtorno obsessivo compulsivo. Eu achei que já era, né? eu já achei que já era. Os ciúmes em si, a gente tem que lembrar dessa questão. Por que a gente está colocando os ciúmes aqui como uma questão? A ansiedade, por exemplo, como eu citei logo no começo do programa, a princípio a ansiedade não é uma doença. Os ciúmes, a princípio, não é uma doença, mas ele pode vir a se tornar. O sujeito que desenvolve os ciúmes do ponto de vista patológico, onde ele sofre constantemente, porque não para de pensar nisso, o pensamento é invadido, ele pode desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo com relação àquele sujeito. Ele pode... Isso é se ele já não tiver alguma outra patologia associada, borderline, bipolaridade, por aí vai, né? Mas de qualquer maneira as pessoas não sabem lidar com a sensação de que o outro não é dele, que o outro não pertence a ele, que o outro é uma pessoa que tem vontades, tem desejos que nem sempre correspondem àquilo ali, né? Então essa falsa sensação é uma falsa sensação de controle sobre o outro, ela gera uma mini satisfação que a pessoa acha que é suficiente, que logo 10 segundos depois ela já reconstrói um outro enredo que vai justificar o porquê que o companheiro está traindo, vai virar toda aquela confusão tudo de novo, você já sabe como funciona. Fala, psicólogo de hoje, o tema quentíssimo, hein? Ciúme, mais pergunta. Lu Martelli, é isso mesmo? Lu Martelli. Vou emendar duas em uma só, Perfeito. tá? Vamos lá. Não ter ciúmes é sinal de falta de interesse no relacionamento. A pessoa não sente nenhum ciúme, tá tudo bem. Ah, é porque não me ama, não me quer, não gosta de mim. Ah, ele não tem nem um pouquinho de ciúme de mim e tal. É a pergunta. Acho que contextualizei bem. Quem fez é a Lu Martelli. Aí vou pra segunda. A Carol Paixão pergunta o seguinte: por que o ciúme em excesso é visto como fofo, especialmente entre o público jovem? Tem isso? Ai, que fofinho. Sim. Ah, ele tem ciúminho de mim. Sim. Hã? Exatamente. Fala, psicólogo. Vamos lá. Não ter ciúmes pode ser sinal de que a pessoa não tem interesse em relacionamento? A princípio, não necessariamente, né? Como bem colocado, a pessoa pode não sentir ciúmes exatamente pelo contrário, porque ela se sente tão segura naquele relacionamento, tão bem compreendida, que ela acaba não tendo esse tipo de preocupação. Dificilmente um sujeito não vai sentir ciúmes, né? Só se for uma pessoa muito fria em algum nível, assim, mas é possível. Mas geralmente o ciúmes ele acontece de maneira muito específica, em situações específicas, né? O problema é que isso aí pode virar uma questão grande dependendo do nível, né? O jeito que a pessoa costuma reagir diante daquilo ali. Mas não associem falta de ciúmes ou ausência de ciúmes com a ausência de afeto. E essa é a ligação, inclusive, com a outra pergunta, né? Por que ciúmes em excesso é visto como fofo, especialmente do público jovem, né? Infelizmente, isso foi muito fomentado, em especial através das músicas, né? Como coloquei, o ciúme sempre existiu, não é uma coisa nova, mas as músicas trouxeram percepções diferentes, né? Tem até um trecho de uma música que eu coloquei aqui pra gente ler, né? Que é a música Ciumento Eu, né? Tem como colocar aí, Marcelo, pra gente ouvir um pedacinho? Vai contextualizando. Vou lendo a letra aqui só pra gente ler uns pedacinhos, rapidinho, né? Ele fala assim: ciúmes não, é excesso de cuidado. Repara não, se eu não sair do seu lado. Aqui nessa frase ele já deixa claro, como assim, ciúmes não, excesso de cuidado? Ele já transforma, ele muda aquilo que é um sintoma, ele muda aquilo que a princípio é um problema, ele transforma, não é ciúmes, é excesso de cuidado. Isso é uma forma de tentar ressignificar, amenizar a dor do processo, né? Ele continua: tem uma câmera no canto do seu quarto, um gravador de som dentro do carro, e não me leva a mal se eu destravar seu celular com a sua digital. Eita! Você percebe? Esse é um exemplo nítido de um ciúmes patológico. Isso é uma questão muito problemática. A princípio, não é que um sujeito vai passar a ser ciumentos no nível patológico por conta dessa música, mas essa música pode dar espaço para aquele sujeito que está doente não achar que isso é um problema, percebe? Isso gera uma espécie de habituação com a ideia. Eu não sei dividir o doce, ninguém entende o meu descontrole. Eu sou assim, não é de hoje. Exato. É tudo por amor. E aí entra no refrão, que é a parte mais bizarra, que a gente transforma num enredo bonitinho e fofo, né? E tá pra nascer alguém mais cuidadoso e apaixonado do que eu. Ciumento eu? Como assim? Ele colocou:
cuidadoso e apaixonado. Ele transformou ciúmes, o excesso de cuidado, que convenhamos nesse caso é crime, tá? Você colocou um gravador no quarto da pessoa, você colocou uma câmera, você desbloqueia as redes sociais da pessoa com o digital dela, isso é crime, entende? Você está sendo extremamente invasivo, uma pessoa estupidamente desagradável, mas ele transforma isso não, ó, excesso de cuidado, tá para nascer alguém mais cuidadoso e apaixonado do que eu. Na cabeça dele. Percebe? E essa é uma questão problemática, porque a gente acaba popularizando. A gente gosta de ouvir músicas que a gente se identifica, que a gente concorda com o enredo. E esse é o tipo de música que o sujeito que tá ali, num excesso de raiva, ele ouve isso aí e fala, viu, eu tenho razão em ter agredido a minha companheira. Afinal de contas, olha a situação que ela me coloca. Eu não tô agredindo ela, eu tô cuidando dela, ainda que eu mate ela. Eu lembro de uma história, até bem bonitinha, assim, a historinha. Meu irmão me contou quando era moleque, né? Então, provavelmente não vai estar me ouvindo, que está em São Paulo, mas vai aí. Eu lembro que meu irmão me contou uma história sobre um garotinho, que ele tinha um pássaro. E o melhor amigo dele era aquele pássaro. E um dia ele pensou, poxa, não tá justo isso aqui, né? Porque eu tenho a minha vida, eu saio, eu tenho as pessoas que eu me divirto, meus colegas, e ele só tem a mim, né? Ele pensou, poxa, eu vou abrir gaiola para que ele possa ter o espaço dele também, né? Mas e o medo daquele passarinho voar? E o que ele fez? Ele foi lá, abriu gaiola e pegou o passarinho com o máximo de cuidado que ele podia pegar. Com medo de um gato aparecer, com medo dele voar e bater na parede, acertar, sei lá, um varal. E aí ele segurou com todo cuidado, preparou, a hora que ele abriu a mão para olhar, o passarinho tinha morrido. Às vezes é exatamente isso que acontece. Você acha, você acredita que está protegendo, você acredita que ao fazer isso você está retirando toda a possibilidade do seu companheiro ir embora, e às vezes você está matando o seu companheiro. Percebe? Então não é excesso de cuidado, não é sinal de paixão ou presença de ciúmes. Isso é sinal de insegurança. E no caso da pessoa achar que está sendo traído, ele vai lá e descobre que está sendo traído. Então isso se chama vida. A vida é assim mesmo, né? Então, chifre também, né? Isso se chama chifre. Quem nunca passou, vai passar, fique tranquilo, tá? Você não vai ser o primeiro e não será o último, tá? Desculpa, sinceridade. Dá uma até brinco um pouco assim, né? Esse nível de sofrimento é bom para formar caráter. O poder da palavra, né? Eu acho que tô sendo traído, aí o cara vai ver, tá levando uma gaiada. A vida é assim. Nem por isso, não é porque aquele sujeito preferiu uma outra pessoa que não você, que você não serve de nada. Esse assunto é praticamente impossível comentar sobre esse assunto sem falar sobre relacionamento, não dá, que é um assunto ainda mais profundo, né? É então, outra pauta. A gente pode fazer uma pauta aí, ó. A próxima vai ser depressão, mas a gente abre uma pauta aí para relacionamento também, porque o assunto pegou fogo. Não, e pegou. Eu fico imaginando em casa as pessoas com vontade de perguntar, mas fala isso, fala. Comadre, não dá para falar tudo. Controla a sua vida, cuida do seu marido. Ô meu amigo, cuida da sua esposa, na boa. Não viaja na maionese, porque tudo começa na cabeça da gente. Eu já tô imaginando aquele casalzão ali, eu preparando o almoço de domingo, falando, putz, por que eu fui ligar a rádio agora, né? Olhando de lado. Olha, ali, não queremos atrapalhar o seu almoço, minha senhora. Eu quero que vocês fiquem em mente, coloquem na mente de vocês o seguinte, pessoal, como eu bem destaquei, usa parte dessa energia que você tem, esse mal-estar, esse medo em perder seu companheiro, ao invés de você gritar com seu companheiro, brigar com seu companheiro, impedir ele de ter as coisas, por que você não investe em você? Para mostrar que você é uma opção mais legal. Por que você não vai lá, se cuida, você vai lá, demonstra que você ama o sujeito, fala, penso demais em você, presenteio. Pera ainda, psicólogo. Vamos lá. Vamos contraditar aqui. Mas aí a mulher arruma o cabelo, pinta a unha e o cara nem olha pra ela. Eu pintei o cabelo, é outro assunto, é outra pauta? Não, acho que pode ser que ela tenha alguma ligação, né? Vamos lá, a companheira vai lá, se arruma e o cara não nota. E esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual o cara começa a sentir ciúmes, porque ele sabe da sua incompetência. Ele sabe que ele não está fazendo o papel dele. Então, já que... O cara, às vezes, não se cuida, né? Existe uma lógica... Quem foi meu paciente já ouviu contar essa historinha, na verdade, deve estar de saco cheio e ouviu contar essa historinha, que é a lógica do pavão. E conta ligeiro. Eu vou contar ligeiro porque... A lógica do pavão, como funciona, né? O pavão, para poder ir lá e ficar com a fêmea, ele tem que ter o leque o mais bonito possível, né? Então, ele tem que evitar de entrar em briga, ele tem que evitar, enfim, ele tem que ficar cuidando daquele leque lá. Acontece que alguns não têm o leque bonito, seja lá porque, sim, enfim, confusão, seja porque o leque realmente não nasceu bonito. Porque nasceu feio. Exatamente. Ué, a vida é assim mesmo, acontece. E aí acontece, em vez de ele ir lá e arrancar aquelas penas que estão quebradas, estão sujas, para poder nascer uma pena mais bonita, ele pode chegar e ficar lá na dele. E acontece, de repente surge um pavãozão bonitão, com aquela pena bem bonita, e o que o cara faz? Ao invés de ele ir lá e melhorar aquilo que ele tem para oferecer, ao invés de ele cuidar dele, mostrar que ele é um cara bacana, que compensa ficar com ele vai lá e faz o quê? Ataca o outro pavão. Automaticamente, ao piorar a condição do outro pavão, ele se sente menos medíocre.
percebe? Ele abaixa a qualidade do que tá de fora, fazendo com que supostamente a qualidade dele fique acima. Na verdade, ele continua no mesmo lugar, só diminuiu dos outros. E a gente faz isso nos filmes. Eu desqualifico o outro sujeito. A gente ouve mulheres também falando isso. Ah, aquela vagabunda, né? Olha o jeito que ela se vê. Começa a julgar o outro pelo jeito, buscando uma explicação que deteriore, né? Que diminui aquele sujeito lá pra você se sentir melhor. Infelizmente, é esse ponto que pode chegar aos filmes quando não tratado, né? Muito bem, o Fala Psicólogo de hoje foi massa, hein? Tem assunto aqui pra falar mais um monte sobre o ciúme. Quem sabe a gente faz Fala Psicólogo, ciúme parte 2. Quem sabe? Aguarde, peraí. Vai depender dos pedidos de vocês. Galera, interaja aí. Bem, Renison, próxima pauta do próximo programa vai ser... Depressão. Depressão é um assunto que vai estar em alta na próxima semana. Não perca, se você está passando por essa situação, ou acredito que esteja passando, tem alguém que vencer. Como lidar com o depressivo, o que falar, o que não falar principalmente, muito mais do que dizer como funciona a depressão. O meu intuito aqui vai ser tentar ensinar você que está me ouvindo ao que fazer para não atrapalhar, porque eu vejo muita gente fazendo cagada, com perdão da palavra, mas não tem outra expressão, muita gente fazendo burrada, enfim, a gente de maneira equivocada, achando que está ajudando e na verdade está só piorando, né? Então é uma das formas, uma das pautas que a gente vai abordar semana que vem, beleza? Então não perca. Fala Psicólogo, volta semana que vem com mais um tema de uma série de 6 que eu acho que vai pra 7, porque esse assunto do ciúme não fechou, hein? Ficou um monte de perguntas. Inclusive, se você tá me ouvindo aí, eu vou fazer um merchan na cara de pau, porque eu não tenho nem vergonha. Se você é empresária, você é muito rico e tá a fim de patrocinar o programa aqui, eu fico muito agradecido, tá? Fico agradecido se vocês quiserem ter um número aí, me procurem. Tá bombando, beleza? Né, Renison? Tá exatamente, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, pessoal. A mim, Psicólogo Renison com 2 S e o Marcelo Mourão. Como que é o seu Instagram mesmo? Eu não sei. Então beleza, depois eu boto lá na minha página, vocês vão ver. Vai estar na descrição aqui embaixo, porque só pra dar serviço pro cara da câmera. Vai ficar escrito, ó, tá vendo? Bem aqui, ó, nessa parte. Aqui, ó. Bem nessa parte até. E agora vai estar aparecendo aqui também, ó. Muito bem, e claro que FM Cidade 101 também, né? Exatamente. Tá aí, ó. FM Cidade 101, no Domingaço, oportunizando a gente bater esse papo, conversar. Renison, muito obrigado, Feliz Natal, tudo de bom. Marcelo, parabéns pra você, tá? Atrasado, mas é de coração. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Abraço, Arthur. Valeu. Você podia trazer um dia um tema, o seguinte, o cara que fica falando pra todo mundo assim, me dá um abraço, hoje é meu aniversário, é carência, será que... Não, isso é um pouco, Tem uma explicação melhor, mas é um pouquinho de cada. Dá um abraço aqui. Obrigado. Fala, Psicólogo.